no coração do coque, onde a vida é tecida com os fios mais resistentes da luta pela sobrevivência e da esperança. Ergue-se um marco de fé que desafia o tempo, uma obra levantada para a glória de Deus. Suas paredes não foram construídas apenas sobre a terra, mas sobre uma história viva de uma comunidade que o mundo às vezes tanto ignora, mas que Deus nunca deixou de ver. Essa é a história de 120 anos da Igreja Batista Imperial. Essa é a história da fidelidade de Deus ao próprio coque. Tudo começou longe daqui, na antiga Gameleira. Mas o espírito já era o mesmo: cumprir a missão que Deus confiou aos seus servos. O missionário Salomão Gisborne não pregava para ricos e poderosos. Ele buscava as vidas nas vielas, entre os esquecidos, porque sabia que o Evangelho de Jesus Cristo é para todos. Ali encontrou pessoas como Manuel da Paz, um jovem pastor cujo nome já anunciava o que Deus faria por meio dele. As ofertas eram contadas em centavos, mas o Senhor multiplicava a cada passo dado em fé. A primeira casa de culto era tão pequena que precisaram derrubar as paredes internas, um símbolo de como Deus sempre abriu caminhos quando parecia não haver espaço. Eles já conheciam, pela dureza da vida, o que era construir algo do nada. E Deus os preparava para o que viria. Quando se mudaram para a Rua Imperial, estavam sem saber se aproximando do que um dia se tornaria o coque. E que assim como o carvão que passa por um longo processo até tornar-se coque, foi sendo transformado por Deus ao longo dos anos, moldado por desafios que deram força e coragem ao seu povo. O grande sonho era ter um templo próprio, não para exaltar homens, mas para glorificar a Deus e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo Salvador. Compraram um terreno, um pântano, onde a maré subia todos os dias. A vizinhança achou que era loucura. Crentes pobres nunca vão levantar uma casa aqui. Eles zombavam. E eles eram pobres, mas o Deus que levanta o caído e fortalece o fraco lhes deu algo mais valioso que dinheiro: a força do coletivo, a força da unidade pela fé. Sob a liderança do pastor Antônio Mesquita, a obra começou. O pedreiro Luiz Cândido foi encarregado da direção, mas o orgulho humano ameaçou o projeto, antes mesmo das primeiras paredes. Foi então que Deus inspirou a ideia que salvou tudo: as noites heróicas. À noite, sob a luz precária de lampiões, a comunidade se tornava um só corpo, movido pelo amor de Deus e pela missão de construir um lugar onde Cristo seria proclamado. Homens, mulheres, crianças, uns carregavam tijolos, outros amassavam cimento, as mulheres e crianças traziam areia e madeira. As paredes subiam palmo a palmo, enquanto suor e fé se misturavam à argamassa. Tudo para que o Evangelho pudesse ser anunciado naquele lugar. Foi a primeira grande lição do que hoje é o espírito do coque. Numa comunidade fraca, o indivíduo luta sozinho, mas numa comunidade forte, fortalecida por Deus, o indivíduo encontra a força de todos unidos em Cristo. O templo foi então inaugurado em 1919, incompleto e imperfeito, mas consagrado ao Senhor. Uma vitória erguida com as próprias mãos e sustentada pela mão de um Deus muito maior. O precursor do senso de comunidade que até hoje move o coque e a Igreja Batista Imperial em sua missão de servir a Deus, servindo o próximo. Os anos se passaram, a cidade cresceu e a região ao redor da igreja se transformou o coque que hoje conhecemos. Um lugar de desigualdade social gigante, com o menor IDH do Recife, mas também um lugar onde a graça de Deus produz resiliência que inspira. E a Igreja da Imperial?
Ela não virou as costas para essa realidade, porque Deus também não virou. Ao contrário, buscou tornar real ali a justiça do reino de Deus. Tornou-se um megafone de esperança, porque anunciar o evangelho é seu chamado. Homens e mulheres percorrem as ruas como agentes da missão de Cristo, levando não só uma palavra de fé, mas um abraço, um ouvido, uma presença que reflete o amor de Deus. A igreja entende que fé sem ação é morta, porque o próprio Jesus ensinou isso. Ele vê a vulnerabilidade não como um problema distante, mas como um campo de missão. E esse é um dos pilares que, junto às nossas iniciativas culturais, solidárias e de ensino, ajudam a tecer a dignidade de tantas vidas. O coque tem esse nome por causa do carvão, que sobra depois da queima. Para muitos, um resíduo sem valor, mas quando passa pelo processo de calor intenso, purificação e transformação, o carvão se torna algo novo, forte, estável e capaz de sustentar estruturas. Assim também Deus agiu com o coque, onde muitos só viam desprezo, Deus viu e vê um futuro. A Igreja Batista Imperial completa 120 anos no coração do coque. A comunidade, como um carvão, enfrentou pressões sociais, econômicas inimagináveis. Mas a fé dessa igreja e a ação transformadora de Deus ajudaram a converter essa pressão em resiliência, esperança e vida. Esses 120 anos não são apenas uma lembrança do passado. São uma celebração de fidelidade de Deus e um compromisso renovado com o futuro que Ele está construindo ali. É a prova de que a fé desce do púlpito para as ruas, que se mistura com o barro da história, que chora com quem chora, que luta com quem luta, que se alegra com quem se alegra. É a fé que Jesus nos ensinou. Uma fé que não foge do mundo, mas transforma o mundo. É a brasa que aquece, ilumina e aponta para Cristo. E essa chama, depois de 120 anos, brilha mais forte do que nunca para a glória de Deus. Igreja Batista Imperial, um sinal do reino de Deus.